Agora que Boa tarde, Oi, a amigas. Rosângela, Boa Rosbeto. tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de outubro de 2023. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Nós estamos estudando o item 9, Vidência e Clarividência, né? Nós estamos estudando também o capítulo 8, que é Clarividência. E hoje vamos dar prosseguimento ao item 9, Vidência e Clarividência, né? Quando Hermínio está falando sobre aquelas janelas que se abrem na nossa mente, na mente daquele que é o vidente, né? O médium. Então, antes de iniciarmos aqui, fecha para mim, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o Mestre amado, a Deus Pai Todo-Criador, a Francisco de Assis e os Espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo e crescendo. Que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias. E sempre que iniciamos um estudo na casa de Francisco de Assis, nós nos lembramos daqueles espíritos mais sofredores, daqueles que se encontram ainda, Senhor, em agonia, em sofrimento atroz, desalentados, desequilibrados, não importa se encarnados ou desencarnados, que todos possam ser recebidos pelos braços dos espíritos amigos, para assim, Senhor, adquirirem aquela força necessária para prosseguir a sua caminhada. Que a tua paz, Senhor, teu amor sempre venha nos aquecer e nos empurrar para frente. Graças a Deus. Bem, vamos aqui no nosso estudo, eu marquei, aonde o Hermínio Miranda está falando, né, daquela capacidade que tem o médium de ver as coisas, como as coisas acontecem, né? Então, ele está falando aqui da abertura das janelas psíquicas, né? De repente, o médium, ele está num lugar e se abre para ele, como se fosse uma janela, uma cena. E ele começa a ver o que está acontecendo ali. E, de repente, nessa cena, se abre outra janela, né? É como se você estivesse olhando por uma janela e você está na sua casa, dentro da sua sala, olha pela janela e vê as pessoas passando na rua. Aí, de repente, em frente daquela calçada onde as pessoas estão passando, tem outra casa. E a janela está aberta. E você está vendo a pessoa que está dentro de casa. Então, você está vendo a pessoa que está passando na rua, os carros, os ônibus, e também está vendo a outra casa, quem está dentro daquela outra casa. Então, na realidade, você está vendo três cenas. Você está vendo, no caso, a gente encarnando, a gente está vendo a nossa sala, o nosso quarto onde nós estamos vendo a rua e estamos vendo dentro da casa da outra pessoa, ao mesmo tempo. Você está vendo três espaços. Não é assim que acontece? Se você olhar pela sua janela agora, você vai ver a rua. Se tiver uma casa, um apartamento em frente ao seu, com a janela aberta, você vai ver dentro da casa da pessoa. Então, você está vendo três ambientes. O seu, o da rua e o da casa do outro. Assim também acontece com o médium, que eles chamam de janela psíquica. Aí ele diz aqui, outra cena. Ao abrir-se a janela psíquica, Regina viu um caminho estreito, quer dizer, a janela psíquica, a cena se abriu na frente dela. Ela viu um caminho estreito, num gramado que ia dar num bosque. Diz ela nunca ter visto tão lindo verde, como se luminoso, né? Devia ser de manhã cedo, pois ela percebia o orvalho a brilhar na grama. Estava absorta a contemplar o quadro de idílica beleza. Quando surgiu, não se sabe de onde, um cãozinho de raça inglesa, um pastor, né? É um sheepdog,
Foi como se tivesse entrado pela janela, como se, de repente, ele entrasse por aquela janela psíquica, né? No caso, você está na sua sala, está com a janela aberta, como se alguém tivesse pulado da rua para dentro da sua casa. Então, ele aí, né? Aí ela fala assim, foi como se tivesse entrado pela janela, vindo do aposento em que Regina estava fisicamente. Aqui é o contrário, né? Ele entra, na realidade, é como se ele estivesse junto dela, esse cachorro, e ele mergulhasse na janela. Então, é como se você está dentro da sua casa com um cachorro e o cachorro pula para a janela para a rua. Né? É mais ou menos assim. O pelo do animal é de um branco meio encardido, próprio da sua raça, mas muito brilhante. No início da trilha, sacudiu-se todo, devia estar molhado. Provavelmente dormira fora de casa, pensou ela, e se molhara ao sereno. Em seguida, saiu correndo pela trilha fora, balançando seus pelos, até entrar pelo bosque, onde desapareceu. Regina morreu de pena de perdê-lo. Era um lindo cão. Todo o local era lindo. Era uma pena que ela também não pudesse entrar pela sua janela psíquica e ir ao encalço do cãozinho Peralta. Quer dizer, esse cãozinho, ele estava no ambiente que ela estava. Quer dizer, não era um cão verdadeiro, não era um cão que ela tivesse. O cão surgiu. E ela viu o cão entrar, mergulhar na janela, como se ela estivesse numa sala, o cão também estivesse nessa sala, e o cão entrasse, pulasse a janela para a rua, né? Então, ela sentiu vontade também de seguir o cão. Ela própria, contudo, deixa no ar uma dúvida. Ou talvez pudesse, quem sabe. Então, ela fica pensando o seguinte, será que ela também poderia entrar por aquela janela? Será que ela poderia entrar por aquela janela também, seguindo o cão? Olha o que ele diz. Ou talvez pudesse, quem sabe? E acrescento o comentário para o qual não tem a minha concordância. Nunca experimentei. Então, ele acha que ela já experimentou isso. Ela mesma, né? Vê uma janela se abrir na frente dela, uma cena se abrir, e ela pensa, será que eu posso mergulhar e entrar nessa cena, fazendo parte daquela história? Muito interessante, né? Eu li um livro um tempo atrás, eu tenho até 2 volumes aqui desse livro, aquele ali, ó. Esse aí, esse, não, estica a mão aqui, estica a mão, lá em cima, baixo para a esquerda, baixo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, isso. Quem viu o autor aí para mim? Não, ela pega assim, pronto, tá ótimo. Depois do Calvário, né? Esvamiro. Isso, Ramiro dos Santos. Essa é uma sequência, até um livro muito bom. Um 6 dias antes de Jesus morrer, outro depois do Calvário, e tem outro. Conta a história de Jesus. O que é interessante é que tem um momento e o autor é como se ele tivesse assistindo a cena, tá? Ele está na casa dele, ele entra num desdobramento e ele começa a assistir a cena do tempo de Jesus. Jesus caminhando pelas ruas com os apóstolos. Mas ele está como que invisível para aquelas pessoas. Então, ele não está caminhando pela rua. É como se ele tivesse entrado naquela janela psíquica, entendeu? Porque a janela psíquica se abriu na frente dele. Ela se abriu na frente dele. E ele começa a assistir tudo que está acontecendo ali. Sem som, Rose. Estou sem som? Não. O meu som saiu? Apagou? Agora voltou. Não, porque eu não tinha... Aqui também sumiu. É engraçado. Então, o autor ele vai contando assim. Ele começa, é como se uma janela psíquica se abrisse na frente dele e ele começasse a observar tudo que está acontecendo ali. Jesus caminhando pelas estradas, aquelas estradas poeirentas, com os discípulos. De repente, ele passa a estar na cena. Então, inicialmente, ele vê a cena, como se fosse do cinema,
né? Aqueles fatos se desenrolando na frente dele. De repente, ele está andando no meio deles, mas eles não o veem. Então, é como se ele tivesse entrado dentro da cena, entendeu? Como se ele tivesse mergulhado naquela janela psíquica. Porque antes ele estava vendo, como se estivesse assistindo um filme no cinema. De repente, ele não sabe explicar, ele está caminhando junto aos discípulos, pelas estradas. E ele fica meio assustado, né? Eu estou assistindo. E, de repente, eu estou aqui andando. Mas os discípulos não veem. E eles vão até a casa de Marta e Maria, de Lázaro, está todo mundo lá. Ninguém vê. Mas, de repente, olha só, Jesus está sentado, os discípulos estão falando, e ele está em pé, mas está dentro da cena. De repente, Jesus olha para os olhos sobre ele, e ele percebe que Jesus o vê. E Jesus sabe, Jesus não fala por ele. Ninguém na cena o vê. Ninguém a vê. E ele está acreditando que Jesus, ninguém está vendo. Mas, de repente, Jesus está conversando e Jesus anda com os olhos pela cena. E, de repente, ele percebe que os olhos de Jesus encontram os olhos dele. E Jesus, naquele momento, ele diz: ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe que eu estou aqui. E Jesus não fala com ele. Apenas olha. E ele diz: ele sabe, ele sente isso. E naquele ambiente, Jesus sabia que ele estava ali. Já pensou levar um olhar assim de Jesus? Entendeu? E ele tem a impressão, além de Jesus saber que ele estava ali, ele sabe que Jesus sabe que é de onde ele veio, quem ele é, e que ele não faz parte daquele momento. Porque é justamente o quê? A clarividência. Jesus sabe, ele percebe isso dentro dele, que Jesus o vê, sabe quem ele é, e sabe que ele não faz parte daquele espaço-tempo. Mas ele é Jesus. Ele percebeu, ele viu, ele sentiu quem ele era, ele tudo isso que percebe. Eu sei que ele me viu, eu sei que ele sabe que eu não faço parte desse espaço-tempo. Entendeu? Então, é o que é a janela psíquica, esse escritor está falando. E tem um momento depois que ele sai da cena e volta para a casa dele. Então, é o que o Hermínio está dizendo aqui. Ela falou: eu gostaria de também mergulhar, como o cachorrinho mergulhou na cena psíquica. Mas ela diz assim: eu acho que nunca experimentei. E o Hermínio diz: eu tenho minhas dúvidas. Ele tem dizendo que acha que ela já experimentou sim, só que ela não lembra disso. Entendeu? É quase como se pulando no tempo, né? Lembra daqueles filmes O Túnel do Tempo? Daquele seriado, O Túnel do Tempo? Né? Mas eles entravam no túnel e depois... Sim, mas quem estava no laboratório estava vendo Estava tudo. vendo a cena. Estava vendo da cena, né? Então, diz aqui, respondo eu. Não ele dizendo sobre isso, né? Que ela acha que nunca experimentou essa pulada nas janelas psíquicas. Respondo eu, não apenas experimentou, como em inúmeras outras oportunidades, ela entrou na cena ou se viu lá. Porque tem esse lance também, do médium estar no lugar e ver a cena e perceber que ele está lá dentro da cena. E ele diz que ela entrou na cena ou se viu lá em outro tempo, em espaço, como personagem de história verídica. A única diferença é que não havia janela psíquica reportada no ambiente físico, uma vez que toda a sessão de clarividência ocorria dentro da janela, que se ampliara de tal forma que fizera desaparecer o ambiente físico. Então, é aquela coisa. Ela estava na casa dela, a janela se abriu como uma tela de cinema. E ela ficou vendo o que estava acontecendo lá. Só que, de repente, a tela foi aumentando, e engoliu a sala onde ela estava. E daí ela está dentro da cena, que é como se a tela fosse, né, aumentando e engoliu tudo. Né? Engoliu tudo. Aí ele diz aqui, né? Uma vez que toda a sessão de clarividência ocorria dentro da janela, que se ampliara de tal forma que fizera desaparecer o ambiente físico. É certo, porém, que se ocorre material, em tais situações,
tem que ficar em algum ponto do espaço físico, que ela está desdobrada. É. O corpo tem que ficar no lugar. Igualmente preso ao esquema rígido de tempo sequencial, porque o corpo ficou no outro, onde ao passado somente se vai pela memória e ao futuro apenas com a imaginação. Então, Pô, está sem som de novo. É só para mim? eu estou. Porque ela estava assim ontem. É. Eu não sei. Enquanto o som dela sumia. Vocês estão me ouvindo agora? Tô. Eu não sei o que está acontecendo. Pode ser também a internet aqui pode estar fraca, sei lá, né? A conexão com a internet. Então, ele fala aqui, né? Ele diz que ao passado a gente só vai pela memória, que está registrado no nosso subconsciente. E ao futuro apenas com a imaginação. Mas, no fundo, não é tudo memória? Né? Mas não é tudo memória? Então, vamos aqui ao item 10. Visão de encefálica e audição coclear. Olha só quanta coisa importante ter clarividência, gente. Uma coisa incrível, né? Diz ela, Regina, para encerrar, que não sabe como a janela se abre diante de seus olhos. Subitamente ela está ali. Quer dizer, ela está andando, fazendo as coisas dela, de repente a janela se abre. Sabe, contudo, como se fecha. As figuras ou cenas começam a derreter-se, como se estampadas numa fina placa de cera levada ao calor. Então, aquilo vai se desmanchando, né? E vai caindo. Não escorrem, porém, de cima para baixo, a desmoronar, como acontece com um cone de sorvete ou uma lâmina de gelo. Derretem-se, oscilando lentamente, deformando-se pouco a pouco até desaparecerem. Quer dizer, a imagem vai se desfazendo, né? Vai se desfazendo até desaparecer. O fenômeno que estamos aqui designando pela expressão janela psíquica se caracteriza, portanto, por uma dupla visão, no sentido de que o sistema visual comum dos olhos físicos contempla o ambiente físico, enquanto a visão interna ou psíquica observa uma cena ou quadro situado no que costumamos chamar de outra dimensão. Quer dizer, os nossos olhos físicos, tá? Então, quando a pessoa está nessa situação, ela diz aqui, ó, dupla visão, no sentido de que o sistema visual comum dos olhos físicos, ligado ao cérebro, contempla o ambiente físico. Você vê o que você está, onde você está, tua casa, né, tua sala, teus móveis. Agora, a tua visão interna, que é a visão da alma, vamos dizer assim, né? A visão da alma, ou chamado de visão psíquica, observa uma cena ou quadro situado no que costumamos chamar de outra dimensão. Então, você está vendo, a tela se abriu, tudo que está aparecendo na tela, essa projeção, você está vendo pela clarividência. Como você já está desdobrado, mas o teu cérebro ainda está ligado. Então, você vê aquela cena, mas você está vendo o teu ambiente físico. Então, a tua visão comum vê o ambiente físico. Mas aquilo que está se desenrolando dentro da tela não é os olhos físicos que estão vendo. É a mente. É algo, né? É o espírito que está vendo. Então, está tendo duas coisas aí sendo vistas de duas formas diferentes. Né? Eu vou dizer, eu estou vendo a cena que está desenrolando ali com meus olhos. Não é? Mas seus olhos estão limitados a ver apenas o ambiente físico. Aquela parte você não pode ver, porque você tem que estar no desdobramento. No caso, né? Aí já é a mente, né, que vê. É muito interessante isso, né, gente? É uma coisa assim, fantástica. Ele diz aqui, aproveitando o ensinamento de André Luiz, acho que poderíamos chamar esta segunda visão apsíquica de encefálica, dado que ela se produz pela excitação direta dos computadores
da visão e não da visão em si, como a conhecemos, a dos olhos físicos. A ideia de Budgeton não difere muito dessa. Discorrendo sobre o desenvolvimento da clarividência, ensina ele nos segredos do mediunismo, né, você? Na maioria das técnicas de desenvolvimento, ocorre uma combinação de visão normal com a visão espiritual. A imagem resultante é mais objetiva e é vista pelos olhos bem como pela visão espiritual. Nada impede, portanto, que os olhos físicos vejam o ambiente físico e a visão espiritual diencefálica registre o ambiente hiperfísico ou espiritual, normalmente visível aos olhos materiais. Então, os dois processos estão acontecendo ao mesmo tempo. Gente, se a gente parar para pensar, que espetáculo é o cérebro e é a capacidade do espírito, né? É de um espetáculo isso. Você está observando, você está vendo duas coisas ao mesmo tempo, diferentes, duas coisas diferentes. A parte material é vista com os olhos materiais, e a outra parte é vista com a mente da criatura. Quem está falando? Rose, Oi, fala. de vez em quando eu vejo assim, uma silhueta próximo de mim, quando eu percebo, né, que tem uma silhueta do meu lado, aí quando eu vou virar para olhar com os olhos físicos, aí eu consigo ver. Você não vê mais. Você não vê mais. Não vejo mais. Certo, você está vendo duas coisas, com duas partes diferentes do seu corpo. Você está vendo um ambiente que você está com seus olhos físicos. Mas quando aparece, aqui, já não é o físico que está vendo. É a mesma coisa também a audição. Olha só, a minha conexão também, a audição também, porque eu já perco. Que você esteja no estado de vigília. Mesmo que você esteja no estado de vigília, acordada mesmo, não é pensando que está acordada, acordada mesmo, não são seus olhos físicos que veem. É a tua visão. A mesma coisa é a audição também. Às vezes, quando você está ouvindo alguma coisa, né? Aí, quando você quer prestar atenção para entender, desaparece as vozes. Essa semana aconteceu isso. Eu estava lá em casa, estava fazendo um estudo. E, de repente, eu escutei 3 vezes me chamar. Rose. Aí, depois de novo, Rose. Depois de novo, Rose. Eu sabia que não era ninguém humano me chamando. Eu sabia, porque eu estava sozinha em casa. Eu sabia que não era ninguém humano me chamando, entendeu? Não era nenhum encarnado me chamando. Eu sabia que não era. Eu estava sozinha em casa, então não tinha ninguém me chamando 3 vezes. Então, nesse momento, já não é meu aparelho auditivo que está ouvindo. Entendeu? Já não é mais. Porque eu sabia que não era alguma coisa. Porque eu vi perfeitamente me chamar 3 vezes, Rose, 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 uma voz bem, né, clara. Então, não era o meu aparelho auditivo. É isso que a Ana Constantino falou, né? Então, ele diz aqui, deixa eu voltar aqui. Tá. Creio legítimo supor que assim como a consciência pode ocasionalmente ficar distribuída em 2 pontos distintos ao mesmo tempo, ou seja, no corpo físico e no corpo espiritual, também a visão pode ocorrer em paralelo sem que uma interfira na outra. Ou a audição. O sensitivo pode perceber ao mesmo tempo uma voz íntima que lhe fala sem som. Por que sem som? Porque outras pessoas não estão ouvindo. Você pode estar num lugar, você ouvindo aquela pessoa te chamar, tipo, Carmen, Carmen, mas quem está do teu lado não escuta. Então, não tem esse som, né?
Aí ele fala aqui, ele fala sem som, enquanto ouve o ruído da rua, uma pessoa que canta na casa ao lado. Então, você está com a televisão ligada, você está, vamos dizer que tem outra pessoa no ambiente. Você está vendo a televisão. Aí uma pessoa vai e te chama. Você continua ouvindo a televisão. Com que audição? Com a audição do corpo físico. Se a pessoa te chama, já é a parte espiritual. E não tem sono. Se tiver sono, a pessoa que está do seu lado diria o quê? Vem cá, você está ouvindo? Eu estou te chamando. E às vezes a gente até diz assim, você não ouviu não? Você não ouviu não? Não, não ouvi. Por isso que ele fala, né, sem som. Ainda com André Luiz, diríamos que esse tipo de audição é coclear. Não exige patente para as proposições que aí ficam e não passa o esforço honesto para explicar e catalogar fenômenos muito estudados, mas ainda pouco entendidos. Então, são coisas que acontecem com a gente. Rose, a gente não está te escutando. O meu microfone está aberto. É engraçado, também houve uma outra vez que aconteceu a mesma coisa. Vou aumentar aqui o som um pouquinho para ver se melhora. É que parece que alguma coisa está dando um mau contato e que de vez em quando você fica muda. Aí depois volta. Mas aqui não é caixinha, não, tá tudo, não estou tocando em nada, né? Então, deve ser internet, alguma coisa lá, sei lá, de repente vamos desencostar da mesa. Pode ser. Então, quantas vezes já aconteceu isso? E às vezes a pessoa, né, o outro fica até, como você está ouvindo? Que coisa! Parece que está surdo. Aí até comenta que a pessoa ouviu uma voz tão alta. Em casa me chamam de maluca. Eu toda hora pergunto, me chamou? Pô. E eu escuto. Às vezes a pessoa chamou você tão alto, quer dizer, você ouviu na sua mente tão alto que você acredita que a que está toda ouviu também. E você diz, poxa, você está maluco, não está prestando atenção, não viu que me chamaram? Não chamaram. Então já tem até às vezes problemas, né? Que a pessoa fica assim, poxa, como é que não está ouvindo? Aí ele diz, aí ele fala, né? E a ideia dele é ele ter um esforço honesto para explicar e catalogar fenômenos muito estudados, mas ainda pouco entendidos. Então, muitas vezes a gente lê sobre esses assuntos, mas a gente não consegue entender como esses fenômenos ocorrem. Então, o trabalho do Hermínio eu acho muito interessante, porque ele está trazendo para a gente explicações de coisas que nós vemos acontecer, que acontece com a gente, mas que a gente não entende como é que acontece. Então, ele está mostrando aqui como isso acontece, né? Aí ele diz aqui, não importa, contudo, que tenhamos ou não nomes apropriados para os fenômenos. Os nomes são meros rótulos, como vivia a dizer Silverbach, né? Acha o sábio índio, que Silverbach era um índio, desencarnado, que os homens se preocupam demais com os rótulos das coisas. Era o espírito de um índio que tinha muito conhecimento. E esse foi um índio lá dos Estados Unidos, né? Na época lá do século XIX, né? Esse índio era um espírito que às vezes aparecia e trazia uma série de informações e esclarecimentos. Então, ele está dizendo aqui que esse índio fala que os homens se preocupam demais com os rótulos das coisas. É verdade. Talvez por isso acabe esquecendo de examinar o conteúdo dos frascos e dos pacotes nos quais vão pregando rótulos. Muitas vezes a pessoa quer classificar, né? Tem que fazer uma classificação. Fica muito preocupado com isso e deixa de observar realmente o que aquilo significa ou como aquilo funciona. O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry se queixa da fixação das pessoas com os números. Mal nos conhecem, já querem saber quantos anos temos, quantos quilos pesamos, quanto dinheiro há na conta bancária, ou quantos carros temos na garagem. Pouco se interessam em saber
contudo, que tipo de pessoa somos. Quanto aos fenômenos psíquicos, claro que os nomes nos ajudam a raciocinar. Não precisamos estar a repetir que desejamos nos referir àquele fenômeno segundo o qual o sensitivo se desdobra e vê a distância. Basta chamá-lo pelo rótulo de clarividência. É preciso cuidado, não obstante, para que o rótulo não se torne mais importante do que o conteúdo do fenômeno, ou seja, como ele ocorre. Que aqui está a grande questão, é saber como ele ocorre. Não importa o nome, tá? O importante para a gente é saber como o fenômeno ocorre. Por quê e para quê? E, se possível, que leis naturais regulamentam a sua eclosão. Essa psicose do rótulo precisa ser controlada, mesmo porque os fenômenos suscitados pelo espírito, encarnado ou desencarnado, não costumam submeter-se docilmente às nossas arbitrárias classificações. Porque o fenômeno ele pode variar muito, entendeu? De um momento para momento. Por exemplo, ontem eu vi um filme, achei muito interessante. Não é um filme espírita, é um filme inglês. E nesse filme, se eu não me engano, é inglês. E nesse filme eles mostram um casal, esse casal existiu mesmo, nos anos 70, na Inglaterra, que eram dois pesquisadores de fenômenos assim, espirituais, né? Então, eles faziam esse trabalho quando eles sabiam. Tem até uma série, né? Inclusive, quando o filme termina, eles colocam as manchetes de jornais, né? Com as fotos das pessoas verdadeiras que vivenciaram aquele fato, as manchetes que saíam nos jornais. Então, eles são um casal de estudiosos de fenômenos paranormais. A mulher é clarividente, ela é uma médium clarividente, tá? E o marido dela, ele é um estudioso. Inclusive, ele auxilia os padres da igreja com exorcismos, né? Então, muitas vezes, eles são procurados por pessoas que dizem ter alguém na família, estando, no caso, do processo de subjugação, de possessão, e até de ambiente da casa o ambiente da casa estando sendo tomado. E tem duas cenas que eu achei muito interessante. A primeira é a seguinte, é uma família, são 7 pessoas, 5 crianças e um casal. E eles vão para lá, vão morar na casa, e logo começa a acontecer alguns fenômenos ali na casa, né? É de Lorraine Warren. Eu acho que é. Eu acho que é um casal. Do Invocação do Mal. Podia passar para a gente o nome do filme, né, Rose? Eu não me lembro. Invocação do Mal, é a série. É maravilhoso. Eu achei muito interessante, porque é em cima de fatos verídicos. Isso. Então, eu achei interessante que a família tinha situação meio difícil e eles compraram a casa. E houve uma tragédia naquela casa e a casa ficou com aquela energia. Só que o marido diz assim, vamos embora, vamos todos embora, né? Sair dessa casa. Mas a médium, que é clarividente, ela diz assim, não adianta. Por quê? Porque eles encontraram em vocês, tipo assim, uma receptividade, entendeu? Tipo uma afinidade, uma sintonia, que ela não mergulha muito, ela diz uma receptividade. Se vocês saírem da casa, onde vocês forem, eles vão junto com vocês. Então, o problema não está em ir embora daqui para outro lugar. É um lugar. Eles vão. Tinha um problema. Quando eles chegaram ali, houve, de alguma forma, aqui isso eu não explicando, uma afinidade, uma sintonia com o pessoal da casa, com aquele pessoal que estava ali. Então, ela fala isso. O que é que nós temos que fazer? Nós temos, entre aspas, ela não diz com essas palavras, doutrinar os espíritos. Só aqui. Aí que elas falam, vamos exorcizar a casa. Né? Porque aqueles espíritos estão ali. Se eles fossem
eles iriam junto. O negócio não adianta afastar os espíritos. Temos que fazer um trabalho para orientar esses espíritos, para eles. Então, são fatos verídicos que aconteciam na Inglaterra. O filme, a história que se passa. E são vários casos, né, que saíram nos jornais, o pessoal ia à igreja, pedia ajuda da igreja, e eles são um casal muito católico, muito católico. E uma coisa interessante também, que ele pergunta assim, porque eles são católicos, né? E eles perguntam ao casal, seus filhos são batizados? Aí o casal diz que não. O que a gente entende? Ele quis dizer, e vocês têm alguma ligação com religião? O casal não. Aí ele fala, a coisa vai ficar mais complicada, porque vocês não têm nenhuma ligação, não importa a religião. Aí ele coloca, ele diz assim, essa casa não tem símbolos religiosos, não tem uma Bíblia, não tem nada. Então ele fala, alguns espíritos, né, dependendo do nível do espírito, ele se sente, quando ele entra no ambiente que tem alguma coisa assim ligada à religião ou ao evangelho, eles entram com certo cuidado, eles têm uma certa restrição, porque eles não sabem o nível, né? Agora, uma casa que não tem nada, e essas crianças não têm nenhuma orientação de nada, o acesso é mais fácil. O filme é muito interessante. Eu já vi uns 3 episódios. Depois você manda um link que eu gostaria de ver mais. Muito interessante mesmo, porque fala muito disso que a gente vive. Teve um caso também de uma casa no subúrbio londrino, e a criança, normalmente as crianças que têm o primeiro contato, tem sempre um homem sentado no sofá da sala. E aquele homem, depois, essa média, ela diz assim, ele viveu a vida toda ali, sempre foi como se fosse, entre aspas, um pária. Sabe? Aquela pessoa antagônica, que metia o mal em todos os vizinhos, que nunca fez nada de bom para ninguém, sabe? Passou a vida dele toda ali. E morreu, teve um ataque cardíaco lá, e morreu sentado no sofá. Pois o espírito ainda estava lá, sentado naquele sofá, e continuou a fazer a mesma coisa, só que agora com mais poder. O que era? Perturbar a vida das pessoas. Então, quando ele ia morar naquela casa, ele tornava, e eram pessoas que não tinham religião, ele tornava a vida da família um inferno. Porque sempre foi o que ele fez a vida toda. A vida toda ele teve casou, filhos, a mulher foi embora que não aguentou ele. Os filhos o abandonaram, foram embora, porque ele era uma criatura intragável, ninguém aguentava ver com ele. Depois que morreu, ele se tornou mais poderoso nessa questão, entendeu? Tanto que é muito interessante o diálogo da médium, que ela é clarividente, com ele. Ela fala tudo isso para ele. Como ele viveu quando encarnado e como ele estava vivendo agora. Ele continuava a mesma coisa, só que agora com mais ódio, com mais raiva, com mais inveja, com mais amargura, entendeu? E como já estava desencarnado, ele tinha mais facilidade de atingir as pessoas. Então, tem uma coisa assim, muito interessante, porque aí muita gente diz, essas coisas não acontecem. Então, essas histórias aconteceram em Londres. Os Estados Unidos também tem muitas. Só que as pessoas não são espíritas. Mas quando você começa a ver os fatos, são histórias verídicas desse casal, eles são estudiosos, né, desse mundo, e ela é médico, clarividente, você começa a perceber isso. E você vê toda essa realidade que você estuda acontecendo ali. No caso, a história de ontem, pessoas que se suicidaram, todo o sofrimento daquele espírito, né? Então você começa a ver essa realidade, e quando o filme termina, ela coloca-se o que aconteceu com a família, e as fotos dos jornais, os fatos. Então é interessante para você ver que isso não é ficção científica, gente. Isso não é ficção científica, né? Então, aí esse do velho, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas vivem hoje assim? Nessa amargura, nesse rancor, né? Como o pessoal diz ali, parece que a pessoa vive com a bilis na boca,
né? Sabe aquela pessoa amargurada, sabe? Passa a vida toda assim. E quando morre, o que acontece? Mas continua desse mesmo jeito. E, no caso dele, sentado na mesma poltrona onde ele desencarnou. E muito interessante, quando ela vê o espírito, ele está sentado na cadeira, com aquela roupa de dormir surrada e com o aparelho de oxigênio do lado, como ele ficou muitos anos antes de morrer. Que ele teve um problema de pulmão, então ele ficava com a máscara de oxigênio. Quando ele estava desencarnado, sentado na cadeira, com a mesma pijama e roupão surrado, e o aparelho de oxigênio do lado. Muito interessante, sabe? E é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Que a pessoa passou a vida toda assim. Então, desencarnando vai continuar nesse mesmo ritmo de vida, né? Naquela situação. E ela tem a média tem uma longa conversa. Me lembrei do livro Céu e Inferno, né? Que a gente vê muito esses depoimentos do Céu e Inferno, né? Ela vai ter uma longa conversa com ele. E ela não consegue demovê-lo de todo, mas sabe, faz com que ele tenha uma percepção de que ele foi incomodado com o que ela falou. E aí ele sai da cadeira. Mas não transformado, mas já incomodado, entendeu? Então, uma coisa muito interessante. Então, diz aqui, essa psicose do rótulo precisa ser controlada, mesmo porque os fenômenos suscitados pelos espíritos, encarnado ou desencarnado, não costumam submeter-se docilmente às nossas arbitrárias classificações. Também, que eu ia falar também, no filme que eu vi ontem, tem um momento que eles descem no porão, onde os fatos da família ali aconteceram, né, as tragédias. E ele evoca, eles botam o aparelho para filmar, essas coisas todas, né? Que é um grupo de estudo, então ele leva. E ele começa a evocar o espírito, que ele quer que o espírito apareça para ele interrogar. E ele fica falando, né? Fala, o que você quer? Que a gente vai tentar te ajudar. Me explica. Ele fala, fica ali vários minutos. Nada acontece. Aí ele sobe as escadas, sai para. Aí a moça, né? A moça, a dona Catarina, e aí conseguiu, aí ele diz: não tem sempre a nossa evocação respondida, porque eles é que decidem a hora que eles querem se manifestar. Então, achei muito interessante ele falar sobre isso, né? Nós não temos como forçar o espírito a se revelar. Às vezes a gente quer muito, mas nem sempre a gente consegue fazer com que o espírito se manifeste. Ele é que decide se ele vai ou não, se isso Kardec fala, né? Kardec coloca isso. Achei muito interessante. Depois manda um link para a gente, William, você fala inglês muito bem, para eu anotar e eu vou procurar, que eu gosto muito dessa série. Aí ele diz aqui, e ela é muito instrutiva, ela mostra exemplos de coisa que a gente estuda. Quando pensamos ter conseguido inventar um bom rótulo e descobrir toda a mecânica dos fenômenos, eles explodem de maneira diferente, obrigando-nos a abandonar a explicação anterior que nos parecia tão abrangente. Então, os fenômenos, nós não temos controle dos fenômenos, né? Como tem muita gente que quer controlar o fenômeno. Nós não temos controle desses fenômenos. Colin Wilson, desalentado, queixa-se disso. Em mais de uma oportunidade, por exemplo, uma das coisas mais desencorajadoras da pesquisa psíquica é que tão logo a gente consegue elaborar uma teoria sensata científica para explicar algum problema, descobre-se novo caso que a contradiz. Então, quando você consegue analisar o fenômeno, né? Aí você lá registra o fenômeno tudo direitinho, daqui a pouco o fenômeno acontece de uma maneira diferente, então aquela explicação que você deu para aquele fenômeno já não vai dar para todos eles. Porque se a gente parar para pensar, olha só, eu imagino o seguinte, nós somos espíritos imortais. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma mediunidade. Então, você imagina o número de pessoas, de espíritos que existam.
e que existem, cada um do seu jeito. E o fenômeno vai acontecer adequado ao organismo da criatura. Então, como é que você pode generalizar? É igual quando o pessoal resolve analisar suicídio, aborto, essas coisas assim, né? Aí a pessoa diz assim, todos os suicidas vão para o Vale dos Suicidas. É generalização. Não é. Não é. Não é assim. E nós já estudamos isso. Né? Inclusive, não me lembro bem aonde foi, que a gente mistura aqui os estudos, quando se diz que aquela pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, ou um transtorno mental muito avançado, e muitas deles buscam suicídio, e se aquela criatura tivesse seu estado normal, seu transtorno, ela se suicidaria. Ela se suicida porque ela está naquele transtorno. Então, ele fala, você não pode classificar, julgar aquele que diz cansei e se suicida, ou aquele que diz assim, a Polícia Federal vai bater na minha casa amanhã às 5 horas da manhã. Logicamente, recebeu um telefonema antes, ó, dá um jeito que a Polícia Federal vai tocar tua campainha 4 horas da manhã, porque é a hora da Polícia Federal bater na casa dos outros. Uma vez passou aqui na minha porta, aqui em Petrópolis, que tem uns senhores políticos morando aqui perto, aí a gente viu passar aqueles carros pretos, os 4 carros pretos, quer dizer, nós vimos quando eles voltaram, que eles fazem, era 7 horas da manhã, eles saíram lá da casa da pessoa, né? Mas ele passou 5 horas da manhã. Aí, pela primeira vez que eu vi, uns 4 ou 5 carros, aqueles grandes pretos. Vamos ver que o sujeito recebeu o telefone dela antes. Se desesperou e tirou a vida. Por que se desesperou? Porque sabe que está aí ela. E a Polícia Federal vem. O outro, porque perdeu tudo, né? Nos negócios. Tirou a vida. E tem aquele que tem um problema amoroso, está decepcionado, tirou a vida. E tem aquele que tem a esquizofrenia, que está totalmente desequilibrado. É claro que são diferentes. São totalmente diferentes. Então, eu assisti uma palestra, não, era uma entrevista do Divaldo essa semana, e ele falando sobre isso, ele falou que muitas vezes a espiritualidade nem condena como suicídio essas pessoas que têm surto esquizofrênico, alguma coisa do tipo. E a Ivone falou? A Ivone falou do caso do beletrista, que o beletrista teve uma paixão lá no passado e foi o problema da mulher, aqueles dramalhões, e a mulher que ele amava se suicidou. Aí não foi um transtorno mental. Ele se deixou envolver pela tristeza, não se revoltou pela perda, pela situação, porque não tinha divórcio naquela época, aquilo tudo, né? E entrou em depressão. Uma depressão tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ele foi se debilitando organicamente e chegou à morte. Aí ela fala que no caso dele, ele foi considerado suicida, sim, mas não um suicida como aquele que cansei do mundo e dá um tiro na cabeça. Ele será responsável não pelo suicídio, mas por deixar que a depressão se instalasse, entendeu? O que fatalmente depois vai levar ele à morte. Então, ele não é considerado suicídio. É o suicídio indireto, né? Que eles chamam de indireto, né? Porque ele não resistiu, não aceitou o fato, entendeu? E aquilo foi levando. Então, não vai ser responsabilizado como aquele que tira a própria vida, mas por ele ter se deixado cair em depressão. Então, ele vai ser responsabilizado por isso, pela depressão que ele desenvolveu, que acabou levando à morte dele, porque ele ficou tão fraco que morreu. Como o cara que entra num surto psicótico e se joga. Não é. Ele pode ser responsável pelos fatores que envolveram a vida dele, às vezes em vidas passadas, e desenvolveu levou o transtorno mental. Né?
que pode ter sido um assassino no passado, um corrupto no passado, alguém que fez muito mal às pessoas e que, com o passar do tempo, foi promovendo nele um transtorno, onde ele acabou com uma esquizofrenia, que ele se matou. Então, não pelo suicídio ali, mas pelo motivo pelo qual aquilo começou a se desenvolver. Entendeu? Então, a gente não pode querer igual ao aborto, né? Aí tem fatores que levam a mulher a pressão da sociedade, pressão da família, pressão da... Elas terão parte de responsabilidade, sim, mas não vai ser igual para todos. E tem que lembrar que o pai também entra nessa história, porque muitas vezes é ele que pressiona a mulher, aquela coisa toda, né? Então, da mesma maneira, são os fenômenos. Então, não podemos generalizar. Com cada pessoa é um jeito diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é difícil você encontrar alguém que saiba fazer uma palestra sobre esses temas. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm aquela frase, né, terrível, que tinha até um programa na Rádio de Janeiro que colocava assim, era uma propaganda entre um programa e outro, aí mostrava uma criança chorando, som de choro de uma criança, olha essa que coisa terrível. Isso é tudo hoje a gente vendo, o evangelho, nossa, concorda com isso. Aí mostrava o choro, né, era rádio, programa Rádio de Janeiro, o choro de uma criança, e depois vem a famosa frase: este é o maior crime que uma mulher pode cometer, o aborto. Aquela frase, entendeu? Que é para botar, tipo assim, aí a mulher que fez o aborto, ainda bota a sonoplastia, o choro da criança. Aquela mulher vai fazer o quê? Vai para dentro de casa, vai se suicidar. É o maior crime, ainda usa a palavra assim, crime que uma mulher pode realizar. Aí ela vai ser uma pessoa que já está com dificuldade, remorso, culpa, né? Já não está muito bem. Aquilo pode mexe nas pessoas de formas diferentes. Né? Às vezes a pessoa não encontra saída para, de alguma forma, reverter isso, de alguma forma, ir apagando essas questões na vida dela. Aí é frágil. A pessoa entra dentro de casa, se mata. Porque ouviu dizer que ela era uma terrível criminosa. Isso era na Rádio de Janeiro. E a gente sabe que Jesus, o grande médico das almas, nunca colocou o dedo no peito de ninguém. Ele nunca disse para nenhum daqueles: você é ladrão, você nunca. E como diz naquela parábola da mulher adúltera, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, como é que você vai escrever isso? Criminoso, crime. Tem. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado quando vai falar sobre essas coisas tão delicadas, não é? Na situação. Tem que tomar muito cuidado, porque você vai estar condenando alguém. E você, se aquela pessoa tira a própria vida por causa disso, ou a situação psíquica dela pode piorar ouvindo alguém falando isso. E a sua responsabilidade vai ficar onde? Aí alguém pode dizer para ele: esse é o pior crime que se pode fazer contra alguém, acusá-los, não é? Não perdoar. E está caindo no mesmo erro. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo quando a gente vai falar sobre isso. Tá? Eu lembro sempre de Jesus: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E os mais velhos foram os primeiros a abrir a mão, para deixar a pedra cair. Vem dizer os mais velhos, porque justamente quanto mais velho, mais tempo da estrada, mais pecador do que o outro. Então, para concluir, vamos ler aqui o que diz Hermínio. Isto nos leva de volta a Kardec, naquele exato ponto em que começamos nossas especulações desse capítulo. Como todo estudioso, competente e responsável, ele observou o fenômeno e propôs-lhe uma explicação teórica.
Não lhe faltou, contudo, dignidade e humildade intelectual para acrescentar que não considerava a sua manifestação pessoal como última palavra no assunto. Então, Kardec vai dizer o seguinte, ele vai analisar os fenômenos do ponto de vista dele, do ponto de vista dos estudos que ele fez, mas ele diz, né, eu não estou aqui dando a última palavra no assunto, tá? Porque outros estudiosos poderão, né, abrir mais esse assunto, poderão estudar esse assunto, complementar. Propunha mesmo se aguardassem novos estudos que certamente viriam, como vieram o André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, né, e outros. Então, ele diz aqui, viriam como vieram com o tempo. Aliás, esse é um dos mais difíceis problemas suscitados pela pesquisa psíquica, a falta de humildade intelectual dos pesquisadores, que, em vez de aprenderem com os fatos, preferem forçar suas teorias prediletas sobre eles, com a toda arrogância de ensinar a Deus como devem ser feitas as coisas da vida. Então, ele fala arrogância por quê? Porque o cara faz um estudo, faz uma teoria, né? E Kardec diz, bem claro, a teoria não passa da opinião de uma pessoa, e é apenas isso, a opinião de uma pessoa. Mas muitas pessoas criam a sua teoria e querem impingir aquela teoria às outras pessoas como se fosse a grande resposta à verdade sobre o assunto. Aí ele chama isso o quê? Falta de humildade intelectual. Aí ele diz aqui, sobre isso, Monteiro Lobato produziu uma das suas deliciosas e geniais sátiras ao escrever a sua Reforma da Natureza, né? Então, a gente vai parar aqui, e aí a gente vai vendo como o Emílio vem trazendo isso de uma forma bem clara, nos convidando a estudar esses fenômenos, a compreender que esses fenômenos vão acontecer de formas diferentes, que nós não conseguimos dominar o fenômeno, que o fenômeno ora se manifesta assim, de outra forma, outro momento se manifesta de outra forma. O que é importante não é dar um nome. Isso é clarividência, isso não é clarividência, isso é dupla vista, isso não é dupla vista. O importante é você entender como o fenômeno acontece. Quando ele acontece com você, você sabe o que o que está acontecendo. O nome que se dá não importa, né? Então, semana que alguém gostaria de falar alguma coisa? O momento é este. Todos esses. Rose, cada vez mais vai chegando, quer dizer, já chegou há bastante tempo, há séculos, e agora, né? A literatura e todas as experiências desses gênios, né, que estudam e testam, sabem o que estão falando. E para nós isso aqui é uma coisa assim incrível, porque muito disso aqui encaixa no que a gente menciona nesse pouco tempo encarnado, né, trabalhando ou não, ou estudando, cada um no seu contexto, mas é muito rico para nós isso, muito rico. E tem detalhes ali que já, né, a grande maioria já sentiu, já viu, e agora a gente lê e vê, né, como é bom. Como o fenômeno ocorre, né? Ocorre, exatamente. Porque quantas de nós escutamos e nos chamam, e tu vai, não tem ninguém, ou em casa, ué, me chamou? Não. Escutou nitidamente, com todos os dias, todos os pinguinhos, e hoje a gente vê isso aqui, né, na literatura. Você não escutou, não escutou assim, está de brincadeira comigo? Não vai escutar. Pois é, não, acha que é louca, maluca. Ih, mulher, que falei o quê? Rose, quando eu era pequena, bem pouco tempo, a minha família, minhas velhinhas eram todas muito supersticiosas, né? Então, quando escutavam chamar e não era ninguém, olha, se benziam. Ih, não vai entender, não. Ih, a morte está te chamando. Era desse tipo de coisa. Mas isso, ó, tem tempo.
Cada um sei na família de vocês, mas as minhas velhinhas eram muito supersticiosas. Tinhas Tinha uma história, tudo tinha um porquê. igreja, né? Então, achavam que era a morte que estava chamando. É incrível, né? Essas coisas, né? Então, os fenômenos sempre ocorreram, mas as pessoas não entendiam, não sabiam explicar, e a superstição, a O que liberdade, acontecia, né? as coisas mais. Então, você Passa de sério para gente. Oi? Passa o nome sério. Gente, vai mandar. Ó, tem umas cenas bem pensadas, mas são fenômenos que você sabe que não é nada de outro mundo, nada disso. São fenômenos que realmente acontecem, podem acontecer. Né? Então, gente, semana que vem, nós vamos entrar nesse capítulo 9, que é muito interessante. A gente vai falar sobre psicometria. Dentro da doutrina dos espíritos, tem pessoas, eu já encontrei pessoas que já disseram: a gente não estuda esse tipo de coisa porque isso não é espiritismo. Tá? Isso não é espiritismo. A psicometria é um fenômeno. Aí é aquela coisa, né? É quase que um fundamentalismo que as pessoas se colocam dentro do espiritismo e acham que começou em Kardec e terminou em Kardec. E o próprio Kardec coloca que não acabou comigo. Sabe? E as pessoas não abrem a mente, né? Vai falar assim, vai fazer um estudo. Que estudo? A clonagem segundo a visão espírita. Aí você diz Que é assim, maravilhoso. mas aonde que Kardec estudou clonagem? Entendeu? Não! A clonagem segundo o espiritismo. Gente! Kardec não estudou isso. Não podia estudar isso. Só se ele fosse um tremendo clarividente. Pois é. Ele diz aqui, ó. O Hermínio diz aqui que Kardec dizia o seguinte: ele propunha mesmo que se aguardassem novos estudos que certamente viriam como vieram com o tempo. Então, novos estudos iriam surgir. Entendeu? Outro assunto que é tabu dentro da doutrina, que dizem que também não se estuda porque é do espiritismo, é a apometria. Pois é. Apometria. Não, a gente não estuda apometria, que a apometria não é espiritismo. E daí? Como é que você vai explicar um negócio desse? Então, são temas que estudam porque não está lá no livro dos espíritos. Apometria, psicometria, entendeu? A psicometria. Exatamente. O vocábulo da psicometria foi escrito depois, foi criado depois. Como é que Kardec fala sobre a apometria? Entendeu? Então, são temas e as pessoas dizem que não pode estudar dentro da doutrina porque não é espiritismo. Apometria, psicometria, aí complica, né? Bem, gente, nós vamos na paradinha agora. Quando for 17h20, tá bom? 5h20, Denise? 5h20 nós retornamos para o estudo dos ensinos de Jesus, tá bom? William, faz a nossa prece aí, por favor. Faço sim. Jesus amado, mais uma vez aqui reunidos em teu nome, agradecidos estamos por mais esta oportunidade bendita de podermos aprofundar um pouco mais dos seus conhecimentos tão valiosos da nossa evolução espiritual, abrindo nossas mentes, nossos corações para as diversas possibilidades que nosso próprio irmão Kardec nos possibilitou para darmos continuidade a esse manancial de conhecimentos, amadurecendo esses conhecimentos para a nossa vida de imortalidade. Possamos aqui estar reunidos mais uma vez, na próxima semana, com toda a vontade e mentes e corações abertos.
Fica conosco, mestre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Graças a Deus. a próxima aula vai ser dia 12 de outubro, bota a datinha aí, no capítulo 9, psicometria, tá? Dia 12 de outubro. Então, vamos na paradinha, 5h20 a gente retorna para os ensinos de Jesus. E hoje tem a palestra pública com Bira, tá? Ele vai falar sobre Allan Kardec, 18h40, todos estão convidados.